Deus use a vida dela em nome de Jesus. Nós possamos sair daqui nessa noite abençoados, ministrados pelo Senhor. Amém, pastora Sheila? Amém? Vamos orar pela vida dela. Estenda as tuas mãos para cá. Pai, nós estamos na tua presença e nós te pedimos que o teu Espírito Santo venha, Senhor, sobre a vida dela. Senhor, toma o coração, a boca, Pai, em nome de Jesus. Pai, reveste ela, Senhor, com o teu poder. Pai, que nenhum dardo inflamado do maligno venha, Senhor, afetar a sua mente, o seu coração nesse tempo, nesse momento. Pai, reveste ela com o teu sangue. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que haja liberdade no Senhor nesse lugar. Amém e amém. Amém. Dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Paz, igreja. Paz e graça. Pode deixar essa aí para mim. Pode deixar, com unção. Com unção, tá bom. Né? Água de pastor. Como a Márcia já falou aqui, né, do Natal, o Gustavo também, a gente sabe que é uma data tão bonita, tão linda da gente comemorar o nascimento do nosso Senhor. E muitos vão na casa de famílias que moram longe, fazem anos que não se veem, deixem para ver final de ano, Natal. E é muito bom, é muito agradável. Hoje eu estava relembrando do Natal de Vó Lili, casa de Vó Lili. Aí era uma bagunça, que eu digo bagunça assim, ó, os Fernandes são muito gritão, né? Quase não grito. E o vô Gelson gritava de um lado, o Dani gritava do outro, o Paulo de outro. Era uma gritaria para mexer na churrasqueira. Não mexe, fui eu que botei, não sei o quê. Mas era muito divertido. E era a avó ali, daquele jeitinho dela. Era todo ano, os guri pequeno, era muito bom. Mas tudo vai, né? Com o tempo, tudo passa, muda tudo. Depois vem outras natais, eu tinha lá na minha casa também com meus filhos. E tudo vai passando. Tudo vai terminando, trazendo outro tipo, outra casa, né? Outro jeito de Natal, que a gente pode dizer. E tem muita coisa que a gente lembra no Natal, né? Além do nascimento do nosso Senhor. Família abençoada. E uma coisa que eu acho muito importante, que a família, ela é muito importante para Deus. Ela é projeto de Deus. E a gente não deve estar bem só no Natal, pedir perdão, abraçar. Ela tem que ser o ano todo. A gente tem que reconhecer, durante esse tempo, se analisar, e perdoar, e se dar bem, e se abraçar, porque o nosso tempo é o tempo de Deus. Então, hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei. É muito importante a gente ter essa união entre família, entre irmãos, entre pai, entre tio, nosso povo, né? Nossa família. E é muito bom que a gente conheça esse Deus. E eu estava falando com Deus quando o Gustavo me chamou para trazer a palavra. Chegou a derramar. E aí, eu disse, Senhor, o que eu posso levar para o teu povo, para mim? Fala comigo. E Deus me deu um sonho. E nesse sonho eu estava até contando a Márcia, tinha um negócio assim, no meio do mar. Não sei explicar para vocês, mas era um quadrado, tinha eu, uma criança, uma pessoa e mais uma criança, eu não sei quem são. E aquela água, e eu dizia, eu não sei nadar, e eu preciso sair daqui. E aí veio uma pessoa com um barco inflável, bem pequenininho, só para 2 pessoas, era muito interessante. E eu entrei ali dentro com essa pessoa e conseguimos a saída ali. E eu fiquei assim encantada, porque eu consegui sair daquela dificuldade. Era uma dificuldade na minha vida. E sair dali sem me afogar. Não sabia nadar.
E eu tenho um costume de ler todos os dias, que nem o Gustavo falou, né? A Márcia não faz nada sem tomar o café, né? Eu também não consigo. Daí eu pego o meu café, sento, vou para a mesa e abro o meu telefone e tenho a Bíblia, e tenho o pão diário ali na minha Bíblia, né? E aí Deus falou comigo ali, né? Jesus apazigua a tempestade. E aí eu fui ler essa palavra, que está lá em Marcos 4:35, tá? Se você achar ou se colocarem ali, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não importa que perecemos, morremos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ou, por que não tens fé? E ainda não tendes fé? E saíram e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento, o mar lhe obedece? Eu orei, falei com Deus, perguntei ao Senhor: Senhor, o que tu quer me dizer com tudo isso? Porque essa palavra é tão conhecida, já foi tantas vezes pregada, talvez até eu mesma tenha falado. E eu coloquei assim: tempestades em nossas vidas são desafios que nos confrontam, mas quando enfrentamos com fé em Jesus, nos levam a um maior conhecimento de seu poder e amor. Passamos um ano enfrentando tempestades emocionais e materiais, mas todas são para nos firmar cada vez mais em Jesus. Lá no Salmo 107, 28 diz assim: então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrará das suas conquistas. Faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. O Senhor, Ele faz isso nas nossas vidas. E como o pastor Gustavo falou que é o final de ano, nós estamos tendo o penúltimo culto, vai vir a próxima data, que é o Natal, vai encerrar o ano, e nós sempre dizemos: feliz ano novo, que este ano vai ser muito melhor, que Deus dê muita prosperidade, que Deus dê sabedoria. Isso é o que nós queremos. É claro que somos humanos, capaz que ninguém aqui vai deixar de querer prosperidade, saúde, né? Todo mundo quer isso. Mas nós não podemos deixar de pensar que existe a tempestade, e ela vem o ano todo. Você vai vencer uma e vai vir outra. Você vai vencer uma e vai vir outra. Porque nós estamos aqui por um tempo. E o Senhor também nos ensina, lá em Efésios 10, que Ele nos deu armaduras. Essas armaduras são para que a gente venha estar totalmente guardados pelo Senhor. Usar as armaduras, não deixar guardada as armaduras de Deus. E uma coisa que a gente precisa não só entender, mas confiar nele. Ter uma confiança nele, porque é algo assim incrível. Porque quando a gente passa por uma luta, a gente já pensa assim: ufa, venci. Ai, graças a Deus, Senhor, eu venci. E daqui a pouco, quando tu vem outro problema na tua vida. Ou vem um problema com o filho, ou vem um problema com o esposo, ou vem um problema financeiro,
ou vem um problema de saúde, ou vem um problema espiritual na tua vida, mas nós temos uma certeza que esse barco está o Senhor. Claro, nós temos que colocar Ele no nosso barco, porque o Senhor, Ele é educado, Ele é carinhoso, e Ele não entra no teu barco, na tua vida, se tu não permitir. Tu tem que permitir. O diabo não. O diabo, ele é que nem um ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele mete o pé na porta, entra na tua vida, faz todo o dano que ele tem que fazer e depois sai a passo. E aí, né? Quantas coisas a gente já viu acontecer, quantas coisas a gente já aconteceu com a gente, quantas vezes a gente fez escolhas erradas e acabamos não fazendo a vontade do Senhor. Uma coisa que nós temos que estar é fortalecido em Deus, é na palavra dEle, é confiar nele, é louvar, é agradecer, é dizer: Senhor, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo... Muitas vezes a gente reclama, né, do calor. Eu sou uma que reclamo do calor, porque eu não aguento, mas em tudo dai graça, assim diz a palavra de Deus. E o Senhor, Ele é misericordioso. O Pet tem o costume de dizer, o Senhor é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. É verdade, Ele tem misericórdia da gente. Às vezes eu me pergunto: o Senhor, por que Tu me escolheu? Tu me ama tanto assim? E Ele ama, mesmo tu errando. Eu tive muitos anos de erros na minha vida, mas o Senhor me livrou de várias coisas. E quando eu me converti, quando eu entendi que existe só um Deus, que existe só um rei, um Senhor, aquele que está na frente guerreando por mim, eu entendi e perguntei para Ele: Senhor, Tu realmente me ama? E Ele tem me amado sempre, Ele tem me guardado sempre. E a gente passa por muitas lutas. Quem não passou por luta esse ano? O ano passado, o ano retrasado? Quantas lutas a gente já passou, quantas vitórias a gente já teve. Então nós temos que ter só uma certeza, de que este ano nós vencemos essas lutas. A próxima a gente não sabe qual vai ser. É com Ele, porque é Ele que faz as coisas, é Ele que manda, é Ele que... Às vezes tu diz assim, ó, eu não vou no culto hoje. Ai, hoje eu não vou. Eu já cansei de dizer isso. Hoje eu não vou, daqui a pouco eu... mas por que eu não vou, né? Eu vou, só tem domingo. Então eu vou. Às vezes o Gustavo me chama para pregar e eu penso... às vezes eu digo, não. Hoje não. Mas daí depois, Gustavo, às vezes eu digo, mas por que eu não fui? O que custa abrir a minha boca e falar do Deus que me ama? O que custa falar daquele Jesus que me salvou da enchente? Né? Senhor já me salvou de tanta coisa, porque eu sei que nós todos temos um momento de nascer, um momento de partir. Então, mas eu sei que Ele me livra dos perigos. Ele me dá a oportunidade para falar desse Deus, para preparar o meu dia, né? Que Ele vai vir me buscar. E isso é muito importante. E a nossa fé, ela vai ser abalada durante essa caminhada, Gustavo. Nós vamos ter assim momentos que tu vai dizer assim: que Deus é esse? A minha neta, a Isabela e Gustavo, ela era assim amada por estar na igreja. Ela amava estar na igreja. O prazer dela era dançar. Ela estava até lá no Léo. Ela dizia: vó, tu vai para o culto, eu quero ir junto. Depois que o vô dela faleceu, porque a gente orava muito e tudo, ela não conseguiu vir aqui no velório. Ela não quer mais saber de igreja. Ela não fala sobre o vô dela. Ela teve um trauma. E aí o que acontece? Talvez lá na intimidade dela, ela culpa Deus. Por que não salvou o meu vô, né? Porque não curou. E isso nós temos que ter um cuidado. Porque as lutas vêm e a gente não pode culpar Deus. Porque tem lutas, tem tempestades que nós provocamos na nossa vida. Jonas foi que ele foi chamado para trazer uma palavra, para falar do Senhor,
E o que Jonas fez? Fugiu. Não, eu não vou não. Ah, não, comigo não. Vou me mandar, vou pegar aquele barco que ninguém vai saber e vou me mandar. O que aconteceu? Veio uma tempestade. Jonas só não morreu porque Deus tinha um plano na vida dele. E aí ele entendeu, né, que ele não poderia estar desobedecendo o Senhor. Por isso que nós temos que cuidar. Essa tempestade é uma tempestade para me provar, para me fortalecer, ou eu estou buscando uma tempestade? Quando nós temos um problema, nós temos que procurar resolver. Nós temos que procurar botar diante de Deus e dizer: Senhor, me ajuda. Eu estou numa tempestade, eu estou com um barco enchendo de água. E eu sei que Tu vai me ajudar, Senhor. Também podemos perguntar para Deus: Senhor, eu sou culpada por essa tempestade? Fui eu que trouxe ela na minha vida? Eu ia numa igreja lá na Santa Rita, do pastor Isaías Figueiró. Eu era de lá, eu e o Daniel. E nós já estávamos com um problema muito, muito grande, muito difícil. O Daniel andava assim, bem cabisbaixo. E eu fui falar com o pastor, e eu falei todo o problema para o pastor, está acontecendo algo assim que está difícil. Para você saber, o Daniel tem um filho mais velho que os meus, né, que se chama Zé Paulo. E nós levamos o Zé Paulo para morar com nós. E ele já era adulto, já era adolescente, já teve toda uma criação que não era a nossa criação. E estava tendo muita dificuldade, mas a gente estava fazendo o possível para trazer esse menino para nós, ficar com nós. E aí o pastor, contei todos os problemas que estavam acontecendo, e o pastor disse assim: irmã, tem coisas que é para Deus resolver, não é para nós. E vocês foram lá onde ele estava, com a mãe, tranquilo, e buscaram ele. Então vocês foram lá trazer um problema para vocês não perguntaram para Deus. Vocês não chegaram e disseram: Senhor, é correto eu levar ele agora, já com 17 anos, e deixar ele com nós? É certo eu fazer isso? Não, a gente não fez. E o menino, que eu chamava de menino, né, porque é jovem, ele dizia assim, ele me chamava de tia Shirley, diz para o meu pai que eu não quero morar com ele, porque o pai não está entendendo. E eu dizia: ai, Zé Paulo, pá, teu pai, né, Gustavo? Pai, mas eu vou orar. Daí quando o pastor me disse isso, eu disse: Dani, o pastor falou para mim sobre os problemas espirituais que nós estamos enfrentando dentro de casa. Era assim, ó, terrível as coisas que estavam acontecendo. E aí eu contei para o Dani, e o Daniel entendeu. E o pastor ainda me disse: Shirley, eu estou vendo o Daniel todo acorrentado. Ele não tinha forças para agir, né? E aí o Daniel tomou a decisão e disse para ele: tu quer ir embora com a tua mãe? Ele disse: quero. Aí o Dani levou. Então são coisas que a gente traz para dentro do nosso lar. Tempestades que nós vamos enfrentar porque somos desobedientes, teimosos, e não buscamos em Deus. Nós buscamos em nós mesmos, porque nós somos muitos carnais, né? Nós sempre achamos que nós é que vamos fazer o melhor, que é aquilo que nós temos que fazer. E aí a gente vai e resolve o problema. Aí quando o barco começa a balançar, quando a água começa a entrar, você se desespera e começa a clamar para Deus. E aí Deus olha para ti e diz assim: mas tu falou comigo? Não. Tu perguntou para mim? Não. Né? Então assim, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa entender que tem um Deus na frente, que Ele vai decidir por ti. O Daniel, nós tínhamos o costume de orar para trocar de carro. Até chegar no carro bom foi muita luta. Nós tínhamos um carro que era o pedal, a minha embreagem era de madeira, para vocês, que a gente evoluiu depois. E aí nós queríamos uma caminhonete nova, cheirinho de novo, sabe, com plástico. E aí oramos e fomos ver a tal da caminhonete. Olhamos, estava tudo ok,
vamos comprar a caminhonete. Vamos comprar a caminhonete. Sonho do Daniel. Aí, mas não era o sonho de Deus. Não era o sonho de Deus. E aí chegou na última hora, eu disse, Senhor, eu vou ficar feliz se tu disser sim, mas também vou ficar feliz se tu dizer não. Aí, não deu. Na última hora, deu um problema lá e que não deu. Aí o Daniel disse assim para mim, amor, não fica triste, tá? Te alegra. Deus sabe de tudo. Eu digo, Daniel, eu estou tranquila. É tu que deve estar triste. Eu estou bem. Mas Deus tinha algo melhor para nós, porque nós ia entrar numa dívida muito alta. Mas nós não estávamos pensando na dívida, nós queríamos a caminhonete. Pronto, era isso que a gente queria. Aí foi um amigo do Rodrigo, mesmo nome dele, irmão do Quinho, Fumaça. E eles trocaram de carro que nem duas crianças trocam brinquedo no portão de casa. Eu vi o Dani pegar as coisas do carro, nós tínhamos um carro lá, não me lembro o nome agora, passando para a caminhonete, ele passando a caminhonete, eu olhei na cozinha, estava fazendo almoço, o que está fazendo? Daqui a pouco entrou o Dani e disse, amor, comprei aquela caminhonete vermelha, realizei meu sonho. Eu, como assim tu comprou? Olha só, eu dei o nosso carro, e vou pagar o restante R$1.000 por mês. Olha só. E ela tá show de bola. É do jeito que eu queria. É o meu sonho. E aí eu vi a mão de Deus fazendo a obra na nossa vida. Mas aí nós orávamos, sempre oramos. Sempre para trocar de carro. Podia ser qualquer carro. A casa nós oramos. A casa foi um presente enorme de Deus. Que eu vivi o tempo de Deus. Às vezes as pessoas me perguntam, mas tu ficou sem casa? Não, eu não fiquei sem casa. Eu moro numa casa que eu construí há 46 anos atrás. E sou amparada pelo meu irmão. E aquela casa foi o tempo de Deus. Eu e o Dani alcançamos tudo que a gente tinha que alcançar ali. Projeto de Deus. Então, quando Deus está no teu barco, vai vir a tempestade. Não tem jeito, mas tu vai conseguir sair dela. O barco não vai afundar, é isso que eu digo. Porque quando eu não tinha Jesus, o meu barco afundou várias vezes. Eu fui salva pela misericórdia de Deus. Para uma pessoa tentar 5 suicídios, nenhum deu certo. Claro, né, eu estou aqui, mas nenhum deu certo, Gustavo. Olha o poder da mão do Senhor. Glória a Deus, porque eu tentei não deu certo. Eu digo, mas assim não é possível. Eu quero morrer e não consigo. Tentei o segundo, não deu. Tentei o terceiro, não deu. Tentei o quarto, tentei o quinto. Teve um que o tio Lisão impediu até. Então as coisas assim, sabe, meu Deus, não tenho que. Aí eu desisti, né? Porque eu vi que não conseguia ganhar, então parei. E aí Deus me pegou pelos cabelos. Eu disse que Deus me pegou pelos cabelos. Porque eu dizia assim, eu sou eu. E nenhum homem me dobra. Nem Jesus. Quando eu disse isso, eu sempre digo que ele me pegou assim pelos cabelinhos assim, e disse, vem amor, vem querida, que eu vou te ensinar a caminhar no meu caminho. E foi isso que ele fez. No momento que eu entendi que Ele está no meu barco, e que tudo que eu pedi começou a se realizar na minha vida, marido, filhos, prosperidade financeira, saúde. Eu sempre digo, né, as pessoas diabéticas, elas têm muita dificuldade, né, para comida, e a maioria emagrece muito, né. Aí eu digo, eu sou a única diabética gorda, porque eu como, e eu estou sempre bem, graças a Deus. Então, se você ainda não parou para analisar a sua vida desse ano, e ver todas as lutas, todas as tempestades que você passou, e se teve alguma que você disse, eu não venci essa, analisa ela, se foi você que trouxe para a sua vida, ou foi a tua falta de fé. Porque tem essas duas coisas que podem acontecer.
por tudo que eu passei na minha vida até agora, para mim foi todas vitórias. Porque hoje, se eu estou aqui, é uma vitória. Porque eu falando com o Senhor essa semana, e eu tenho um caderno que eu falei para a Márcia, eu escrevi nele toda a minha passagem com o Daniel, da enfermidade, toda ela. Os dias do hospital, eu tenho tudo escrito, tudo ali. Meus filhos, eu tenho costume de escrever, então eu tenho tudo escrito. E aí, eu disse, Deus, Tu é muito bom. Porque se eu estou aqui, pelo meu quadro de enfermidade, de tentativas de suicídio, de depressão, de pânico e mais umas coisinhas, a minha era para mim estar, talvez, primeiro, passar por uma clínica e ser internada por algum tempo. Eu já fui por poucas coisas. Mas eu disse ali no caderno, muitas vezes eu dizia, Senhor, só me dá força, eu dizia para Deus. Eu nem me lembrava dessas coisas. E eu dizia, Senhor, eu não quero mais nada, porque a minha vida está nas Tuas mãos, mas eu quero ser forte, uma guerreira, para estar com o meu esposo, os meus filhos, os meus netos, porque Tu se torna o pilar, porque até então era o Daniel o meu pilar, da família toda. No momento que ele ficou doente, eu tive que ser esse pilar. Eu não podia fraquejar nem na frente dele, não chorar, não me desesperar. Então eu venci, graças ao Senhor. Porque naquele momento eu disse, Senhor, está aqui a almofada, como diz a palavra, né? Está aqui a almofada, Senhor. Fica no meu barco. Mas quando eu precisar, eu vou te acordar. Eu vou dizer, acorda, Jesus, que o vento está forte. E a água está afundando, está enchendo o barco. E ele vai acordar, e ele vai dizer, tenhas fé. Amém? Era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. E que vocês possam analisar, como eu comecei a me analisar essa palavra, e ver que só tem vitória com Ele. Não existe outro Deus. Não existe milagre, assim que nem a gente quando quer emagrecer, né? Vamos tomar um chá milagroso para emagrecer. Não existe. Tu vai ter que te esforçar. Não tem que te esforçar para correr? Tem que se esforçar durante a batalha. Tem que te esforçar durante a tempestade. Ou você atira os remos, se esquece que Jesus está ali, pula na água e te afoga. Então nós temos que se esforçar. A vida exige esforço. Boca, tu não está te esforçando? Tá, né? Não é fácil, né? Tá valendo a pena? Coisa boa. E não é fácil. Não é fácil. Não. Seguir a Cristo não é. Quem diz que é fácil? Quando eu tive que parar de fumar, foi muito difícil na minha vida. Mas eu comecei a orar, e Deus foi trabalhando na minha vida. E eu dizia não, que nem o Gustavo disse, te afasta do mal. E eu comecei a me afastar, e hoje, graças a Deus, já faz 24 anos. Isso é uma grande vitória. Então eu queria que a igreja se levantasse para nós orar, para encerrar, que eu vou passar para o pastor Gustavo. Que nesse momento você faça a sua oração, agradecendo a Deus, né, porque nós estamos no final do ano, e que Deus esteja no nosso barco, que o Senhor nunca saia dele, e que você nunca permita isso, que você jamais permita que o Senhor saia do barco. Coloque a almofada para ele, e chama ele quando for preciso, amém? Amém. Amados, eu queria dizer uma coisa para vocês. 2025, você teve luta? Teve momentos de luta, não teve? Que o barco estava balançando. E é muito por causa dessas lutas que nós viemos aqui para a Igreja de Cristo, buscar que Ele venha acalmar o nosso barco.
Que Ele venha não deixar nosso barco afundar, tio Dover. As ondas vêm, elas batem no barco. A gente sente o barco balançar. Mas o Senhor Jesus em nenhum momento Ele prometeu que o nosso barco não ia balançar. 2026 pode ser um ano melhor? Pode. Eu creio que vai ser um ano melhor, amém? Eu creio, eu tomo posse disso. Mas vai ter momentos que o barco vai balançar. Vai ter momentos que as ondas vão vir e vão bater no barco. Mas em todo o tempo, o Senhor Jesus Ele vai estar no controle. Em todo o tempo, o Senhor Jesus Ele vai estar ali no barco. E basta Ele levantar a mão e dizer assim: acalmem-se as ondas do mar, e elas se acalmam. Apenas num comando dele. Pedro, quando ele estava